Sabe uma coisa que todo mundo percebe? Com o tempo, o corpo muda. A nossa capacidade de se recuperar, até de um cortezinho bobo, parece que vai diminuindo. Mas por quê? O que acontece lá dentro, no nível molecular, que faz a cura ser tão diferente na juventude e na idade adulta? Bom, a gente vai explorar uma molécula fascinante que está bem no centro dessa questão. Pois é, essa é a pergunta. Uma cicatriz que numa criança some em dias, num adulto pode ficar ali marcando por anos. E essa diferença ela não é só superficial, não. Ela aponta para uma molécula bem específica, um componente minúsculo, mas super poderoso do nosso corpo, que está no comando de todo esse processo de cura. Para a gente começar a entender, vamos olhar para esse número aqui. 200 nanogramas por mililitro. Essa é a concentração de uma certa molécula no nosso plasma sanguíneo quando a gente tem uns 20 anos. É o auge, sabe? A reparação do corpo está a todo vapor, rápida, eficiente. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, vamos pular uns 40 anos no tempo. Aos 60, o nível dessa mesma molécula despenca. Cai para só 80 nanogramas por mililitro. É uma queda de mais de 60%. E essa molécula, que some drasticamente com a idade, é o GHK. Essa queda está diretamente ligada à nossa capacidade de nos curarmos. E a história de como o GHK foi descoberta é bem curiosa. Não foi uma busca pelo elixir da juventude, nada disso. Tudo começou em 1973 com uma pesquisa sobre envelhecimento e proteínas do sangue. Foi uma daquelas descobertas quase que por acidente, um acaso que muitas vezes acaba impulsionando a ciência para frente. O que os pesquisadores queriam saber era por que uma proteína de coagulação, o tal do fibrinogênio, aumentava com a idade. E enquanto investigavam isso, eles isolaram uma pequena parte do plasma de pessoas mais jovens que parecia reverter esse efeito. Basicamente, fazia células do fígado mais velhas se comportarem como se fossem novas. E o que tinha nessa fração? O GHK. Mas a história não para aí. O GHK sozinho já é interessante, mas o seu verdadeiro superpoder só aparece quando ele se junta com um parceiro, o íon de cobre. É essa parceria, que a gente chama de GHKQ, que é a forma que realmente funciona no corpo, que comanda a maioria dos efeitos de regeneração que a gente vai ver. Então, o que é exatamente o GHK? Bom, é um tripeptídeo. É um nome técnico para dizer que é uma corrente bem pequenininha de só 3 aminoácidos. O nome completo é glicil-L-histidil-L-lisina. Esse tamanho minúsculo, na verdade, é uma das maiores vantagens dele, porque permite que ele se mova com facilidade pelo corpo e chegue onde precisa. E essa imagem aqui ilustra a parceria de um jeito brilhante. A estrutura do GHK forma uma espécie de garra, perfeita para se ligar a um único íon de cobre. É como se o cobre fosse a chave e o GHK a fechadura, um encaixe perfeito. E essa estrutura única é fundamental para tudo que ele faz. Mas o quão forte é essa ligação? Olha só, a afinidade que o GHK tem pelo cobre é tão poderosa quanto a da albumina, que é a principal proteína que transporta cobre no nosso corpo. Isso significa que o GHK não é um coadjuvante qualquer, ele é um jogador de elite no metabolismo do cobre, conseguindo pegar e entregar esse mineral exatamente onde é necessário. Se a gente fosse dar um cargo para o GHKQ, seria gerente de obras do corpo, porque a função mais famosa dele é exatamente essa, gerenciar o reparo dos tecidos. Ele não só estimula a construção do que é novo, mas ele também coordena a demolição e a limpeza do que está danificado. É um verdadeiro mestre da remodelação. Na prática, o processo funciona assim. Primeiro, o GHKQ ativa as enzimas que vão quebrar e remover as proteínas velhas e danificadas. Depois que a área está limpa, ele sinaliza para as células começarem a produzir novas estruturas, como colágeno e elastina. E o resultado, que já foi comprovado em vários estudos, é uma pele mais firme, mais elástica e com menos linhas finas e rugas. Essa citação de um dos principais estudos resume essa ação dupla perfeitamente. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Manda a mensagem para produzir material novo para a pele e, ao mesmo tempo, manda a mensagem para dissolver o que está danificado. Não é só construir, é um processo inteligente e equilibrado de demolir e construir, tudo junto, num ciclo de renovação. Ok, a gente falou bastante da pele e o GHKQ é super famoso por isso. Mas a influência dele vai muito, muito mais fundo. As pesquisas mostram que esses efeitos de regeneração aparecem numa variedade surpreendente de tecidos e sistemas no corpo todo. E a lista é impressionante. Ele ajuda no crescimento e reparo de nervos, tem ações anti-inflamatórias, ajuda a formar novos vasos sanguíneos, a curar úlceras no estômago e intestino, no reparo de ossos, na proteção do fígado. Ufa, parece que ele é um sinalizador universal de reparo, promovendo a cura em todo lugar.
E tem um exemplo disso que é muito concreto e até surpreendente. Em estudos de cicatrização, os pesquisadores notaram que as áreas tratadas com GHKQ não só saravam mais rápido, mas desenvolviam folículos capilares enormes na borda da ferida. E por quê? Porque esses folículos são como um reservatório de células-tronco, que são essenciais para regenerar a pele. Isso tudo leva a gente para a grande pergunta que intrigou os cientistas por décadas. Como é que uma molécula tão pequena consegue ter tantos efeitos tão diferentes e tão poderosos no corpo todo? A resposta não estava nas células individuais, mas no manual de instruções delas, o nosso genoma. Com o avanço da genômica, os pesquisadores finalmente conseguiram espiar o que o GHK estava fazendo lá dentro do núcleo das nossas células. E o que eles descobriram foi realmente impressionante. Essa tabela mostra a escala da influência dele. O GHK não ativa um ou dois genes. Não, ele estimula ou suprime a atividade de milhares de genes. Ele é como um maestro de uma orquestra genética gigantesca, ajustando o volume de vários instrumentos diferentes para criar uma sinfonia de reparo e regeneração. E aqui está o número crucial, 31,2%. É isso mesmo. O GHK influencia a expressão de mais de 1/3 de todos os genes humanos. Ele tem a capacidade de resetar a atividade de uma parte enorme do nosso genoma, mudando o padrão de um estado mais velho ou doente para um estado mais jovem e saudável. E as implicações disso são profundas. Essa capacidade de modulação dos genes que explica por que ele pode reverter danos em tecidos pulmonares de pacientes com DPOC. E mais incrível ainda, ele consegue diminuir a atividade de genes associados à disseminação do câncer, mostrando o efeito protetor. Ele basicamente restaura um padrão genético de saúde. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se uma molécula natural, que diminui com a idade, tem essa capacidade de reverter a expressão dos nossos genes para um estado mais jovem e saudável, o que isso significa para a forma como a gente encara o envelhecimento? Talvez não como um declínio inevitável, mas, quem sabe, como um programa que pode ser reescrito.